Como renovarmos as nossas forças? É o que eu vou falar aqui agora para todos nós. A Bíblia fala certa feita que Jó, ele, devido às suas terríveis aflições, ele disse no capítulo 6, o versículo 11, ele disse: qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que se prolongue a minha vida? Ou seja, que ele mostra que ele estava sem força realmente e ansioso sobre o futuro. E na ânsia pelo futuro, uns têm até aquela inclinação de estarem se sentindo positivos e anseiam para o melhor. Mas já outros gostariam que a vida deles terminasse. E por isso, alguns dão até cabo da vida ou deixam um dia passar após o outro. Porque vemos aqui em Jó ainda, quando ele diz aqui o versículo 8 e 9, quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero e que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e acabasse comigo. Quer dizer, ele não estava tendo nenhum prazer de viver. Mas eu quero dizer a você, seja qual for a situação que estiver enfrentando, há jeito, há solução, há uma saída. E o que fazer para renovar as nossas forças e continuar até o fim? Como nós podemos renovar as nossas forças? E observando aqui, por exemplo, no exemplo do patriarca Abraão, nós vemos Romanos capítulo 4, o versículo 18 diz assim: o qual ele creu em esperança contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que o havia prometido também é poderoso para cumprir. Ou seja, no exemplo de Abraão, nós vemos que ele obteve uma esperança sobrenatural, ou seja, uma esperança que não se define com evidências lógicas positivas que apontam para um bom resultado certeiro, e sim é uma esperança a qual ela só se alimenta do que o Senhor falou da palavra de Deus, ou seja, ele tinha uma promessa que seria pai de muitas nações, e assim estava na mente dele, e assim ele tinha esperança e acabou-se. Ou seja, a mente dele se alimentava do que o Senhor falava e não das circunstâncias terrenas favoráveis que ele não tinha e nem desfavoráveis que ele não se deixava levar. Segundo ponto, ele não enfraqueceu na fé. E o que faz a pessoa enfraquecer na fé? Dúvida. Deixar descer dentro de si o negativismo, se alimentar dos negativos, se deixar vencer pelo cansaço, oriundo da espera, se deixar ficar desnorteada quando o Senhor não fala, quando o Senhor está em silêncio acerca do que você está pedindo ou está aos seus olhos precisando. Mas Abraão, ele não se deixou se levar por nada nestas coisas, nada disso tomou conta da vida dele. Ele continuou firme na fé, ele não ficou focado no desfavorável, está aqui versículo 19, ele não ficou olhando que já era de quase 100 anos, que a sua esposa já tinha quase 90 anos, já estava amortecido. Ele não deu lugar à dúvida, versículos 20, ele não duvidou da promessa. Ele foi fortificado dando glória a Deus, ou seja, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Dia após dia para ele considerava como um presente e exaltava ao Senhor. E tinha na mente dele uma convicção que estava imbuída na mente dele. É que ele diz, aleluia, versículo 21, estava certíssimo de que aquele que tinha feito a promessa também era e é poderoso para cumprir. Então esta convicção estava imbuída na mente dele.
E então ele foi abençoado, justificado pelo Senhor, que diz o versículo 22. Segundo ponto, se eu quero renovar as minhas forças, alimentar minhas forças, eu preciso crer no Senhor, que o Senhor nosso Deus, ele promete e ele faz. Isaías 40, versículo 28 diz assim: não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, ou seja, não podemos entender absolutamente como o Senhor trabalha, mas que ele trabalha e tudo está perceptível a ele e aos seus olhos, tudo lhe é translúcido. Aí o que é que ele faz por nós? Versículo 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Ou seja, aquele que crê nele enquanto tiver vida, ainda que caia 100 mil vezes, 10 mil vezes, mas sempre terá a graça do Senhor nosso Deus disponível para se levantar, para se erguer, para, aleluia, lutar novamente. Aqui diz versículo 30, os jovens se cansam, se fadigam, certamente cairão, ou seja, todos um dia se cansam. Todos um dia, um momento da vida chegam numa situação de esgotamento físico, e se não é esgotamento físico, é esgotamento espiritual. Mas chega. Mas acontece que isso não é o tudo, isso não é o fim, tenha calma. O versículo 31 diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ou seja, os que esperam no Senhor sempre terão as suas forças renovadas. Portanto, sempre confie no Senhor. E o que é que ele fez com Jó, que não tinha mais esperança alguma? Virou o cativeiro de Jó, Jó 42:10. Deu a ele em dobro de tudo quanto ele antes tinha. E eu digo a vocês, a nossa fé está no Senhor. E continuar crendo nele, porque ele existe, ele é poderoso e ele é fiel. Ainda que não veja sinal algum, como via Abacuque. Ele começou reclamando, ele começou entediado, ele começou entristecido, porque teve ali a visão do seu povo sofrendo. Mas no final das contas, ele resolve mudar de atitude para assim crer, aleluia, no Senhor, independente de qualquer coisa. E é por isso que ele dizia, glória ao nome do Senhor. No capítulo 3, versículo 17 ao 18, ele dizia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não os campos não produzam mantimento, ainda que não haja aprisco, nem haja ovelha, nem vaca, nem curral, nem nada. Em outras palavras, aleluia, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei, ou seja, adorarei, me gloriarei no Deus, no Senhor Deus da minha salvação. Então procura, aleluia, procura assim fortalecer-se no Senhor e você vai ver a mudança de Deus na sua vida. Deus te abençoe.